e todo louvor. Amém? Amém. Graça e paz para todos. Pode sentar por gentileza. Bem-vindos. Cumprimento todos com graça, com paz, com amor, com as misericórdia da parte dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo sempre. Esse louvor é um louvor muito lindo, porque exalta esse Deus poderoso, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Inclusive, Isaías, acho que é 42:8, diz que Deus não divide a sua glória com homem nenhum e nem com imagem de escultura. Né? Interessante, né? Nem com homem nenhum e nem com imagem de escultura. Então, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Você que está do outro lado, e Deus venha te abençoar. Fazendo a oração aqui, os irmãos podem estar à vontade. Continuaremos orando pelos nossos amigos e parentes, enfim, alguns irmãos em Cristo que estão enfermos, doentes, necessitados das nossas orações, de um milagre. Eu estou com o Severino, que é o cunhado da minha irmã Eulia. Ali passou ontem uma mensagem. O médico desenganou ele, né? Segundo os médicos, está com câncer. E o médico ontem, acho que foi antes de ontem, desenganou. E eu falei que eu iria orar por ele, né? Porque a última palavra do Senhor, né? Toda vez a gente sabe que quando chega essa situação, os médicos, dentro do teu conhecimento, do qual eles também se aprofundaram, eles já têm um bocadinho assim de uma certeza do que vai acontecer. Porém, se Deus quiser mudar o quadro, Deus muda, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Amém, querido? Ele que dá a vida e Ele que tira a vida. Então nós vamos orar por Ele e por aqueles que porventura estejam necessitados de nossas orações. Senhor Jesus, primeiro, obrigado por estar na tua casa. Obrigado por poder dormir e acordar. Tem algum propósito nisso. O Senhor não permitiria que estivéssemos acordados, se estivéssemos acordados, para vivermos apenas a nossa vida. Existe propósito nisso tudo. Continuar pregando, continuar falando da tua palavra. Nós não podemos se prostrar e desanimar diante das circunstâncias contrárias da nossa vida. Mas continuaremos firmes no propósito que é levar a tua palavra, ensinar a tua palavra, pregar a tua palavra, enfim. E como igreja, nós estamos agora aqui reunidos nesta manhã de escola bíblica dominical. Esse domingo do Senhor, esse dia de surpresa para nós, esse dia que Deus separou, esse dia ensolarado, essa oportunidade de viver, de ter nos guardado e cuidado de cada um de nós, ter nos alimentado, sustentado, dado livramentos para nós. Estamos aqui nesta manhã para adorar o Senhor e para aprender mais da tua palavra. Porque conhecimento também é poder. Conhecimento liberta a vida. Não é só culto que liberta a vida. O conhecimento da palavra liberta a vida. Então nós queremos te agradecer por esse momento. E entramos agora, pedimos agora, sobrar na vida do seu Severino, que é irmão do Francisco, que é esposo da minha irmã Eulia. Toma agora esse homem em tuas mãos agora. É servo do Senhor. Os filhos também têm pedido oração. Tem orado. E segundo os médicos está desenganado. Tem um prazo determinado de vida nessa terra. Mas o Senhor é um médico dos médicos. Se o Senhor quiser agora tocar nesse homem, curar, o Senhor faz isso agora. Porque tu és o Deus do milagre, o Deus do poder. O Senhor não precisa provar mais nada para ninguém. O Deus que tu és. O Senhor não precisa mais abrir mar vermelho. O Senhor não precisa mais derrubar muralha. O Senhor não precisa mais realizar nada para que nós possamos entender que tu és o Deus de milagre. Que tu és o Senhor, que tu és o Deus poderoso. Não, o Senhor já concretizou tudo isso naquela cruz do Calvário, morrendo por nós. E o milagre do Espírito Santo quando te ressuscitou dentre os mortos. Porque nem a morte pôde detê-lo naquele túmulo. Então, Pai, em nome de Jesus, nesse Deus poderoso, entra com providência na vida do Sebastião agora, do Severino agora, em nome de Jesus. Vai agora para o nosso vizinho também com aquele câncer avançado, toma conta.
Oh, entra com tua providência. Que eles possam também se prostrar diante de ti. Porque alguns, quando estão nessa situação contrária, eles vão procurar outros caminhos que não é o teu caminho. Mas que eles possam também te reconhecer. Que tu és o único Senhor da vida deles. Toma a dona Beth em tuas mãos, continua trabalhando, continua operando. A Valéria, pai, também foi pedindo oração sobre ela, aquela moça de 25 anos de idade. Repreendendo toda obra do diabo. Nós desfazemos agora todo o plano do diabo contra nossas vidas. Foi dada a estatística pelo meio de comunicação que no ano até o ano de 25, 17 milhões de pessoas vão pegar câncer. Mas nós não aceitamos essa palavra. Nós não aceitamos essa estatística agora. Nós repreendemos toda a estatística contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra o povo espalhado na face da terra. Nós não aceitamos essa estatística porque nós cremos num Deus poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então entra com providência. Tu és o Deus poderoso. Guarda os teus filhos que aqui estão. Livra das doenças, livra das enfermidades. Vai na Luna agora também, Pai. Toma conta dela, Pai. Oh, Deus poderoso, que abrevia o mandar dela, Senhor, em nome de Jesus. Oh, da força de Acolisa Rosana, a mãe dela, os parentes, para continuar cuidando, tratando dessa criança, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do diabo contra a vida dela. Contra a vida do Luca também. Oh, todo espírito contrário, em nome de Jesus, nós pedimos. Oh, Deus, entra agora na vida do Lucas agora, repreendemos agora todo o plano do diabo, toda a sede contra essa vida agora. Nós cancelamos agora, destruímos agora. No nome de Jesus, ele é um adorador seu. Ele é o levita da casa do Senhor. Que o poder do teu Espírito Santo esteja sobre a vida dele. E abençoa, Pai, todos aqueles que estão do outro lado. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Amém, Deus? Pode sentar, Deus. Eu deu vontade de orar para a Luna e por Luca, né? Amém, Deus? Nessa manhã nós estamos aqui, vamos ministrar a escola bíblica dominical. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, Palavra de Deus, a nossa bússola, amém? Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Eu ouvi uma pessoa falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando para nós, amém? Né? E por isso que tem tantas coisas aí já até levando, até para tentar ser aprovado, para tentar desfazer alguma coisa da Bíblia Sagrada, né? E infelizmente esses homens que tentaram isso ali vão sofrer as consequências, porque tudo tem as consequências, né? Eu disse na quinta-feira que o teu pecado vai te pegar, né? Ele te pega, o pecado ele nos alcança, e as consequências justamente isso. E quando a gente vê umas coisas dessas indo para tentar ser aprovado, certa besteira, né, irmãos? É um absurdo, né? É tentar mudar os princípios da palavra de Deus, enfim. Não vão conseguir. Essa palavra aqui, ninguém vai conseguir tirar aquilo que Deus escreveu através dos 40 aproximadamente autores, né? Em aproximadamente em 1600 anos, né? Foi escrita a palavra do Senhor. E a Bíblia fala que toda a Escritura ela é inspirada para você que está acordado, irmão, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Não foi o homem que escreveu pelo teu conhecimento, né? A Bíblia é um milagre, né? Escrevia aqui um rolo e guardava em algum lugar quando ele perseguiu, de repente o outro achava, dava continuidade. A Bíblia é um milagre, irmãos, e nenhum homem vai poder impedir e tentar destruir esse milagre que está aqui. Ele pode, infelizmente, o inimigo pode trabalhar para fazer com que o povo fique um pouco desapercebido, né, como nós temos visto, alguns irmãos, algumas pessoas, enfim, né, sem dar valor à casa do Senhor e à palavra de Deus também. Logicamente, quando você não lê Bíblia, não se alimenta da palavra, a tendência é realmente ficar enfraquecido, porque a palavra que alimenta o nosso espírito. Se eu estou hoje no Evangelho até hoje, firme na palavra, justamente por causa da leitura da palavra, porque
é ela que alimenta o nosso espírito. Amém, queridos? Então, nessa manhã eu quero ministrar a escola de dominical e abra a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é sagrada, né? A gente tirou esse nome, mas a gente tem que sempre falar Bíblia Sagrada. Amém? Ela é sagrada. Ainda aquele que toca nela, porque a Bíblia é sagrada. Ezequiel, capítulo 16. Eu vou ler o 59, vou ler o 60 e o 62. Ezequiel, capítulo 16. Obrigado. Acho que não é ignorância. Pastor, eu quero te ajudar com 1 milhão na oferta. É pedir de oração. É o teu pedido de oração. Quem sabe um dia pode acontecer isso. Espero que essa oferta não seja de jogo, né? Capítulo 16, o versículo 59, o 60 e o 62. Quem achou, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. 59. Porque assim diz o Senhor Jeová: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto ou aliança. Versículo 60. Contudo, eu me lembrarei do meu conselho, a minha aliança, que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. 62. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Amém? Eu vou orar mais uma vez, mas o cabeçalho do capítulo 16, eu não vou ler todo porque são muitos versículos, mas onde eu quero me prender, vai dar para dar aula. O capítulo 16 fala sobre a meretriz e as abominações de Jerusalém. Amém, queridos? Senhor Jesus, engrandecido e glorificado seja o teu nome. Te damos graças por um dia ter nos alcançado, por um dia ter olhado para nós, escolhido cada um de nós e tirando do lamaçal do pecado e das trevas, da opressão do inimigo, porque nós éramos servos do pecado. E o Senhor um dia nos alcançou, nos separou e nos escolheu. Pela tua misericórdia e pela tua graça. Te agradecemos por isso. De joelho estou nesse momento, pedindo a sua orientação agora, porque estarei ministrando a tua palavra. A tua palavra, ela é a verdade. José disse que a gente, por não conhecer a palavra, nós devemos conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer ao Senhor. E só pode conhecer ao Senhor quando nós lemos a palavra do Senhor. Então queremos conhecer um pouco mais da tua palavra nesta manhã. Eu estou aqui agora de joelho, pedindo, fale conosco através da tua palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero falar nessa manhã sobre o tema: Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. É o tema da escola bíblica dominical. Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. E o povo de Deus, amém, queridos? Amém. Devemos se alegrar com isso, porque se não fosse essa aliança inquebrável que Deus tem para conosco, já era nós. Fala para o teu irmão, já era você, meu. Já era, né? Porque a gente está vendo aqui, e por isso que eu me prendi aqui, o cabeçalho, o tema do capítulo 16, vamos botar o tema, é a meretriz e as abominações. Então, se você começar a ler todo o capítulo 16, você vai ver coisas horrendas de abominações de Jerusalém. Mas nós temos uma coisa que Deus, Ele honra a tua palavra para conosco. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. E Deus, Ele
ele tem uma aliança que é inquebrável com o seu povo. Quem é povo de Deus aqui, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Então nós somos povo do Senhor, assim como Jerusalém também é povo do Senhor, e nós vamos, no decorrer da escola bíblica, nós vamos falar a respeito de alguma coisa. O objetivo da escola bíblica dominical nesta manhã é compreender que Deus assegura o seu compromisso de manter o relacionamento com o seu povo. Bom, o primeiro ponto dentro do que nós lemos aqui, você precisa entender, você precisa de compreender, você que está aqui, você que está do outro lado, que Deus ele assegura, diga para o teu irmão assim, ele assegura, Deus ele assegura o seu compromisso. Que compromisso é esse? De manter-se um relacionamento com o seu povo, do mesmo modo que precisamos ser fiéis também à sua aliança eterna. Deus tem uma aliança eterna para o seu povo, amém, igreja? Amém. Mas nós precisamos, quando a gente fala Deus é fiel, a gente entende várias coisas aí dentro do que nós falamos. A gente entende, ele é fiel para nos ajudar financeiramente, ele é fiel para ele, mas quando a gente fala Deus é fiel, é justamente dentro da fidelidade, da sua aliança eterna que ele tem com o seu povo. Amém. Por isso que nós precisamos ser fiel também. Fiel como? Guardando a aliança que nós temos para com o nosso Deus. Amém, querido? Amém. Por quê? A aliança que Deus tem com o seu povo é que vai impedir, tá? Eu vou entrar aqui na época de Noé, eu vou entrar aqui, mas eu vou só dar uma adendo antes, que quando ele olhou para a humanidade, meu Deus do céu, eu que criei, e ele teve desejo de destruir todo o gênero humano, porque a depravação, no capítulo 6 de Gênesis, irmãos, hoje a gente fala aqui de corrupção, a gente fala de corrupção, também fala de corrupção que me vem o negócio na cabeça, né? Aqueles que seguem ele, né? E, enfim, mas a corrupção, a depravação, no capítulo 6, eu acho que essas de olho não chegavam aos meus pés, Sodoma e Gomorra antes, olha como é que era, né? Então Deus teve vontade, um Deus criador, vontade de destruir a sua criatura, a sua criação, aquilo que ele criou de mais especial, irmãos. Porque quando ele fala, haja isso, haja aquilo, mas na hora de fazer o homem, ele teve um cuidado totalmente especial, diferente ele poderia passar nos homens, apareceu o homem. Ele teve um cuidado especial. Nós somos a coroa da criação de Deus. Amém? Porque nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Amém, igreja? Amém. Fala para o teu irmão, acorda, meu irmão. A imagem e semelhança de Deus. Então, ao cuidado que Deus teve, mas ele teve essa vontade de destruir aquilo que ele fez. Só que depois, aí nós vamos ver aqui algumas alianças, eu não vou entrar agora, eu vou falar depois dos irmãos, mas nós precisamos manter um relacionamento com Deus, porque ele assegura. Primeiro ponto, você pode ficar despreocupado. O que eu preciso como objetivo da aula nessa manhã? Você precisa compreender que Deus assegura o seu compromisso. Por exemplo, os governadores, eles falam um compromisso aqui, o outro ali, depois que eles entram, não assegura nada. Eles mudam tudo, que aquilo é coisa de campanha política. Amém? E na campanha política, o camarada joga aquilo que satisfaz o povo. Como o povo é muito necessitado, ele recebe aquilo e pega aquilo, opa, é nisso que eu vou votar. A verdade é essa. Ele não assegura nada. Mas eu preciso de compreender que Deus assegura o seu compromisso de manter um relacionamento com o seu povo. Diga glórias a Deus. Agora, algumas perguntas para reflexão nessa escola de dominical.
quais são as características de uma aliança? E agora literalmente falando de casamento. Por que se coloca uma aliança no dedo de casamento? Que característica é essa? O que quer dizer isso? Que ela é inquebrável, que é um círculo sem início e sem fim. Amém, igreja? Você pode ver aqui, ela não tem início e ela não tem fim. Algumas que quebraram, algumas aí que compraram pensando que era ouro, não era, que lá ele quebra, né, irmão? Aí às vezes tem até um início aqui, porque já está alimentado, aí tem um início. Mas se tratando da aliança mesmo, de ouro, etc. Tal, ela é inquebrável, ela é duradoura, é um círculo que não tem início e não tem fim. É isso que eu quero falar nesta manhã sobre aliança com Deus. Deus tem uma aliança, e a aliança que Deus tem para conosco, ela é inquebrável. Amém? A aliança que Deus tem para conosco, ela não tem fim, ela é eterna. É uma aliança eterna. Amém, querido? E é isso que eu preciso que você entenda. Agora, como você definiria uma aliança? Agora, sem se tratar de literalmente dessa aliança de noivado, de casamento, enfim. Como você definiria? Já foi dado aula sobre isso. A aliança pode ser um acordo entre duas partes. Não é isso? Amém, querido? Porque também a aliança, ela pode ser falada também como um pacto, como estava escrito em algumas traduções da Bíblia Sagrada. Né? A aliança pode ser falada também como um compromisso, um contrato, né? Um tratado, uma fusão, enfim. Quem é e quem deve garantir o cumprimento de um pacto ou de uma aliança? Deus garante esse cumprimento. Deus tem um compromisso com o seu povo. Amém? Nós vamos chegar até lá. E até tudo que Deus permitiu no Antigo Testamento, Novo Testamento, sempre direcionava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Primeiro ponto. Por isso, nós vamos entrar daqui a pouquinho na aliança de Adão, na aliança de Abraão, porque foi a aliança que Deus fez para conosco. Vamos desenvolver um bocadinho isso aqui. Vai lá em Isaías 54. Isaías 54, já que a escola é bíblica dominical, no versículo 10. Isaías 54, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade, olha aqui, irmãos, não se desviará de ti. E o conserto, palavra conserto, pacto, aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Olha que coisa linda isso aqui. Amém? Deus se compadece de cada um de nós e não terá fim. O pacto dele, o compromisso dele para conosco não terá fim. O tema da EBD é Deus tem uma aliança. Vamos lá, irmãos? Uma aliança inquebrável com o seu povo. Amém, queridos? Amém. Agora vamos lá, vamos seguir aqui. O conceito de aliança passa tanto pelo Antigo Testamento, não era só no Antigo Testamento. Normalmente quando se fala de aliança inquebrável, as pessoas usam muito o Antigo Testamento. Mas o conceito de aliança, ela passa tanto pelo Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Por quê? Porque é um conceito bíblico. E tanto o Novo como o Antigo ele está inserido na palavra. Então não pode ser uma aliança só de Antigo Testamento. Lógico que as alianças que eu vou falar aqui, elas foram praticamente todas do Antigo Testamento, mas apontando para um do Novo Testamento, que nós vamos chegar à última aliança, das alianças que foram feitas, dos pactos, dos conselhos que foram feitos. Amém? Amém.
Então vamos lá. O conceito de aliança passa tanto no Antigo Testamento como no Novo. É um conceito bíblico que aponta para Deus e seu projeto de criar e redimir um povo para si. O primeiro ponto foi esse. Deus criou, e não só criou, Ele também redimiu um povo para Ele. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que Ele fez. Agora, o outro tópico aqui que eu quero falar contigo, com vocês é o seguinte: firme-se na aliança com Deus. Fala para o teu irmão assim: firme-se na aliança com Deus. Por quê? Porque uma aliança também é um pacto de sangue que compromete as duas partes. Por exemplo, a fidelidade sob pena de vida ou morte. Qual é a fidelidade disso aqui? Pena de vida e pena de morte. Vou lhe mostrar por quê. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Houve uma aliança de um pacto de sangue. Ou não foi, igreja? Ele derramou todo o teu sangue por causa de nós. A aliança, ela tem pacto de sangue. E esse pacto de sangue, ele compromete as duas partes. A fidelidade sob pena de vida ou morte. Porque Jesus realizou para nós esta aliança num pacto de sangue, vida ou morte. Ele morreu por nós. Ele cumpriu a aliança. Amém, querido? Para nós redimir. Amém, querido? Agora vamos aqui. A primeira aliança no Antigo Testamento é a aliança de Deus com Adão. O que significa essa aliança? A aliança da criação. Então, quando você lembrar de Adão, Deus teve uma aliança com Adão, então você lembra de aliança, que pode até anotar. São mais ou menos 5 ou 6 alianças que eu vou falar aqui nessa manhã. Aliança de Adão, da criação, né? Ou seja, essa aliança estaria com um relacionamento original entre Deus e a humanidade. Quer ver? Vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. No versículo, Gênesis, capítulo 3, versículo 8 até o 10 diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava onde? No jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu vou até, deixa eu ver aqui, até o 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Então aqui Deus tinha uma aliança da criação, porque Adão foi o primeiro ser a ser criado. Então a aliança com Adão se chama aliança da criação. Tá bom, queridos? Então essa aliança chama aliança da criação original. Por isso que fala do pecado original. Quando você tem Cristo Jesus, o pecado original deixa de existir na tua vida. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Então por isso que é o pecado original. Então quando você lembrar de Adão, Deus teve uma aliança com Adão, chama aliança da criação, que foi o primeiro homem a ser criado, né? Ao criarmos a sua imagem e semelhança, ele deixou bem claro a responsabilidade humana da sua relação com Deus e com a criação. Então, quando ele criou cada um de nós a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Amém. O homem perdeu a imagem e a semelhança. Eu escuto algumas pessoas falando porque nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Não, o pecador que ainda está com o pecado original, ele não tem mais a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem foi quebrada, foi destruída pelo pecado. Amém? Porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Quando você retorna para Cristo, você é redimido para isso, houve aliança para redimir o homem do pecado. Aí sim você retorna a ter a sua agora, a imagem e semelhança de Deus. O homem do pecado nunca pode ter a imagem e semelhança de Deus. Isso é uma mensagem que eu já ouvi totalmente errada.
Você foi criado segundo a palavra, a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você lembrar de Adão, ele só formou Adão, houve um relacionamento de Deus com Adão na aliança da criação. Então, a primeira aliança é chamada aliança da criação, né? Que é um relacionamento original entre Deus e a humanidade. Então, quando Deus nos criou a semelhança e imagem dele, ele deixou clara a responsabilidade humana da sua relação com Deus e com a sua criação. Só que aconteceu uma coisa: Adão, ele quebrou essa aliança. Diga assim para o teu irmão: Adão, ele quebrou essa aliança, né? Mas Deus já havia, porque a aliança de Deus é eterna, amém? A aliança é quebrada. Adão quebra essa aliança, quebra esse relacionamento, deixa de ser a imagem e semelhança de Deus, né? Só que Deus já havia providenciado uma redenção, amém, querido? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha feito tudo isso, que se daria por meio do nosso Senhor e Salvador. Quem? Quem, igreja? Jesus Cristo, o descendente que feriria a cabeça da serpente. Por quê? Da mesma maneira que a serpente contribuiu para que essa aliança fosse quebrada. Quando isso acontece, Adão quebra a aliança, só que a aliança do Senhor é eterna, é inquebrável. O que acontece aqui? Ele já havia providenciado um redentor, uma redenção. E o que ele faria? Pisaria na cabeça da serpente. Amém? Amém? Então, essa é a primeira. Está lá em Gênesis, você já sabe onde está escrito. É a primeira aliança, a primeira aliança de Adão, a aliança da criação. Agora Noé. Bom, depois de Adão, aí veio Noé, né? E aí Noé. Por que Noé? Porque Noé fala da aliança da preservação. Amém? Fala para o teu irmão assim: Noé, aliança da preservação. Deus conserva a humanidade e também ele conservou não só a humanidade, mas ele conservou também os animais também. Não é isso, irmãos? Através de Noé e de toda a sua família. Está lá em Gênesis capítulo 6, 8 até o 14, você que está entrando do outro lado, nós já conhecemos essa história. A humanidade chegou a um nível de uma degradação tão grande que na verdade merecia ser toda ela o quê? Destruída. E essa foi a vontade de Deus. Tamanha era a degradação, tamanha era a depravação do pecado, da corrupção de todo o gênero humano. Então a vontade de Deus era o quê? Destruir. Só que a aliança de Deus é inquebrável. Nós lemos em Ezequiel, no texto inicial, capítulo 16, 59, 60 e 62, que a aliança dele é inquebrável. E por causa disso, ele foi trazendo os personagens nas suas alianças. A aliança da criação, aí a aliança agora de Noé da preservação. Amém, igreja? Amém, igreja? Então foi isso que aconteceu. Mas a vontade dele é destruir. Mas Deus teve misericórdia. Deus sempre tem misericórdia. Porque foi lido aqui que as misericórdias do Senhor duram para sempre. A palavra durar para sempre eternamente. A misericórdia do Senhor é inquebrável. Ai de nós se não fosse a sua misericórdia para o socorro. Amém, queridos? E a misericórdia de Deus impediu Noé de se afundar nesse nível de depravação. Foi a misericórdia de Deus. Ah, porque Noé era melhor que todo mundo? Naquele momento ele poderia até se encaixar igual todo mundo. Mas como Deus tinha um plano, veja, eu notei que alguém mexeu a cabeça. Vou repetir. Noé, naquele momento, ele não era especial de que todo mundo. Pelo plano de Deus, Deus o fez ser especial. Foi pelo plano de Deus. Porque Deus tinha um plano. Ele tinha que dar sequência na humanidade. Que a vontade dele era destruir. Por isso a aliança da preservação.
Ele poderia se misturar com aquilo tudo, mas Deus olhou para ele e viu graça nele. Mas viu graça nele porque tudo de Deus já existia antes. O plano de Deus estava antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já havia um propósito de Deus. Ele já sabia tudo o que aconteceu, onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Tudo o que ia acontecer. Então, quando você fala de Noé, você trata-se da aliança da preservação. Então, Deus teve misericórdia e impediu que Noé se afundasse nesse nível de depravação. Por que se Deus não faz a arca e não chama Noé para isso, todo mundo ia estar ali naquele nível ali. Ia ser destruir todo mundo, inclusive Noé, sua família também. Porque a vontade de Deus era destruir todo mundo. Mas por causa de um, Deus usa da sua misericórdia e Ele preserva. Por isso, quando fala de Noé, lembra sempre da aliança da preservação. Aí ele vem, teve misericórdia, e ele pede que Noé se afundasse também nesse nível de depravação, né? E o salvou através da arca. Aí ele dá, então, agora você, Noé, vai construir uma arca. E aí daquilo tudo que os irmãos já sabem, porque já era uma providência de Deus. A arca é a tipologia de Jesus. A arca tem quantos compartimentos? A arca tem quantas portas? A arca foi feita da melhor madeira. A Bíblia fala que Jesus, na sua função, ele era carpinteiro. Carpinteiro se dá com a melhor madeira, gosta da melhor madeira. Então era a função de Jesus. Então a arca só tinha uma porta de entrada. Para ele, Jesus só tem uma porta. A arca era a tipologia de Jesus, da redenção, do Redentor, aquele que iria nos salvar e nos libertar. Por isso Deus, mano, não é só que mandou fazer uma arca para entrar na história, é a aliança da preservação. Ele preservou um povo para dar continuidade, sabe por quê? Porque ele tinha a maior vontade de destruir todo mundo. Só que depois que ele encontra Noé, achou graça em Noé, viu em Noé a graça de Deus estava sobre ele, viu que ele ia ser o ponto-chave para dar continuidade na aliança da preservação, preservar a sua família, para dar continuidade na humanidade. Amém, querido? Aí o que acontece? Ele manda Noé construir uma arca e salvar ele mesmo com a sua própria família. E a partir daí, na sequência disso tudo, olha o que Deus falou. Ele prometeu, diga assim comigo, prometeu que não mais destruiria a terra. Por isso, a aliança da preservação. Ele falou, não vou mais destruir a terra. Então, fique despreocupado que a terra não vai ser destruída. Porque a palavra de Deus, ele disse, eu não vou mais destruir a terra. Agora, ele pode mandar pragas, pode mandar tudo que ele quiser mandar para despertar o homem. Amém? Assim como ele falou, quando um arco-íris, o arco de Deus, né? Que é aquele símbolo, aquele arco, aquela aliança, era um pacto de quê? Quando você olha para ele, você lembra de quê? Vamos lá, irmão, acorda, irmãos. Fala para o teu irmão, está aborrecido que está na igreja, meu irmão? Só pode estar aborrecido, que a gente faz uma pergunta, não olha, não responde. Quando você vem para a igreja, irmão, vem, deixa tudo lá fora. Se não gostar da aula também, pode falar e dar o seu atento aí, está todo mundo aqui. Ninguém era bonzinho. Deus fez o bonzinho naquela hora porque ele tinha que ter alguém para dar sequência no plano dele. A verdade é essa. Ok? O pecado tinha gerado em todo mundo. O pecado original ele gerou em todo mundo. Amém? Foi todo mundo. Ninguém ficou separado. Não, eu sou privilegiado que o pecado não se alastrou, não. Eu não fui alcançado pelo pecado original. Todos, depois de Adão, que é a aliança da criação, todos pecaram. Acabou. Inclusive o Romanos fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E o Romanos fala sobre isso. Mas como Deus tinha um plano de redenção, porque a aliança dele é inquebrável, ele viu uma melhor qualidade em alguém e o separou para aquilo.
porque todos eram pecadores, todos pecaram. Mas então Deus chega e fala assim: eu não vou mais destruir a terra. Então a terra não será mais o quê? Destruída. Está lá em Gênesis capítulo 8, no versículo 20 ao 22, você que está anotando aí do outro lado aqui, e no capítulo 9, versículo 17. Então a aliança da preservação. Veio a arca, né? Ali da arca, essa terra, e nós estamos nessa terra, grande arca, e nós estamos sendo preservados por Deus. A aliança da preservação. Deus está preservando a tua vida aqui nessa terra. Amém? Porque Ele cumpre a tua palavra. Então, a aliança da preservação, Ele cumpre a tua palavra. Você está dentro de uma arca agora? Não está. Mas quem esteve lá cumpriu a palavra, gerou. Por isso que Ele falou crescer, multiplicar. Quando alguém falar para você assim, casa e tem 50 filhos, que a Bíblia fala crescer e multiplicar, ele está fora da hermenêutica. Não tem nada a ver. Crescer e multiplicar foi na época da arca. Então teve que ter mais geração, teve que gerar mais povo, e Ele falou isso. Não vai atrás disso aí não, tá? Não acaba aí, agora vai ter mais 150 reais ali, aí mais 150 reais até 6 anos de idade, vai gerar filho para tudo que é lado, né? Porque se eu dou mais 150 reais para uma mulher que tem filho até 6 anos de idade, vai gerar filho para tudo que é lado agora. 10 filhos dá 1.500. Né? Então, não é mole não. Mas então, pode ficar tranquilo que a vontade dele é destruir a terra. Aí a arca da preservação. Opa, agora a minha palavra é: eu não destruirei mais a terra. Eu prometo. Ele prometeu. E quando Deus promete, Ele cumpre. A terra não será mais destruída. Amém? Agora eu chego em Abraão. Então, Noé, eu chego em Abraão, que é Abraão, né? O que significa a aliança de Abraão? É a aliança da promessa. Amém? Amém? Então você tem Adão, que é a aliança da criação. Aí foi aquele relacionamento de Deus com o homem, que Deus tinha um relacionamento com o homem. No jardim, a Bíblia fala que no virar da noite, do dia, Deus estava lá. Então era um relacionamento contínuo, que foi quebrado pelo pecado, por isso que ele se esconde ali. Viu onde está, Adão? Então aí Deus vem e faz a aliança, né? Uma aliança da criação. Depois a aliança da preservação. Eu vou preservar a terra. Eu vou dar continuidade. Esses daqui vai morrer todo mundo. Isso aqui não tem jeito mais não. Vai ser destruído. Essa terra aqui, mas eu vou dar a aliança da preservação. E a arca, não é a família, foi preservada para poder gerar mais filhos, e chegou até onde nós estamos até nós. Amém, querido? Por causa da aliança da preservação. Amém, querido? Agora, chegou em Abraão, que é a aliança da promessa. Deus fez diversas promessas a Abraão, né? Ele fez promessa de terra para Abraão. Ele fez promessa de um filho descendente, né? Enfim, mas no cerne de tudo isso está uma coisa que Deus tinha feito para Abraão. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de terra, de filho, Deus falou, mas o principal de tudo é isso aqui. O Senhor olha para ele e fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12, né? Na descendência de Abraão, interessante aqui, na descendência de Abraão viria, sabe quem? Fala para o teu irmão assim: Jesus. Jesus. Por isso que a aliança da promessa. Porque Deus havia prometido que daria o seu filho por nós. Antes da fundação do mundo já havia um pacto, já havia um compromisso, já havia uma aliança, já havia um plano. Amém, querido? Amém. Porque Deus já conhecia, Deus é conhecedor da história antes que ela aconteça. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas Ele não poderia dar fim naquilo que Ele fez. Ainda que Ele tinha
tinham a vontade, mas vamos lá, então vou fazer a aliança da preservação. Para preservar esse povo, dar continuidade a esse gênero humano que eu criei. Tá? Aí quando vem Abraão, você tem que lembrar da aliança da promessa, não é só de Abraão, mas você tem que entender que em Abraão tem a aliança da promessa, para dar continuidade. A quem está aprendendo aqui a palavra? Amém. Então Deus fez essas promessas para ele, mas dentre dessas promessas tem uma especial. Ele disse: em ti a tua família é bendita pela aliança da promessa, meu irmão. Porque ele falou: ó, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas por que ele falou isso? Porque de Abraão viria, o descendente viria Jesus Cristo, que era o prometido Salvador de todas as nações. Aí você pode pegar Gênesis capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, que você vai ver isso ali. Então ele era prometido de todas as nações. Quando fala aliança da promessa, a gente usa muitas expressões nas pregações, enfim, principalmente para a doutrina da prosperidade. Eu não sou contra não desviar um bocadinho a hermenêutica do texto, mas a verdade é que esta promessa aqui que ele estava falando aqui era o Salvador prometido. Aleluia. Era o nosso Salvador prometido, descendente. Por quê? Porque Jesus é o descendente, vem da descendência de Abraão, irmãos. Amém, querido? Então era isso que a Bíblia está querendo nos falar. Por isso, da aliança da promessa. E essa palavra é chave. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa linda, gente. Amém? Amém. Abraão passou por um montão de coisa, não passou? Mas é porque quando Deus falou: em ti serão benditas toda a família da terra, é porque Abraão dele viria o descendente de Jesus Cristo. Amém? E em Cristo todas as famílias da terra são benditas e abençoadas. Amém? Vai para o teu irmão: a tua família em Cristo é bendita e abençoada. Então você pode anotar capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 até o 3. Tem o 6 e 7. Tem o capítulo 13, do 14 ao 17. Tá? Se você quiser anotar. Aí eu chego agora aqui para Adão, aí vem para Noé, depois Abraão. Mas tem um outro personagem aqui, que não é só, ele aconteceu por acaso não, que é chamado Moisés. O que significa a aliança de Deus com Moisés? Moisés não apareceu por acaso não, é porque tinha um pacto de Deus para cada um de nós, através de Moisés. Então a aliança era a aliança da lei. Fala o teu irmão assim: aliança da lei. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. Esse aqui eu vou verificar. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia Sagrada, que é o livro escrito por Moisés, que escreveu 5 livros, chamado os Pentateucos, por isso 5. Capítulo Deuteronômio, deixa eu ver aqui, 34. Deuteronômio, capítulo 34. Folhinha está saindo para digitalizar, graças a Deus. 34, vamos para o versículo 10 até o 12. 10 até o 12, diz assim: diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Você nem conhecia Moisés como profeta, né? Mas diz aqui, ó: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecer cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Ao 12: e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Então aqui a aliança da lei. Esse homem, a Bíblia fala que ele falava, Deus falava com ele face a face. A aliança da lei.
Porque o povo, ele precisava, quando o povo sai do Egito, estava na escravidão lá do Egito, o povo saiu lá eufórico, né? Saiu da escravidão, cara, o povo que amassava barro, vivia para comer e para beber, e alguns ficam satisfeitos com isso, comer, beber, vir escravo de todo mundo, né? É isso que eles querem. Os homens querem que as pessoas sejam escravos deles, da comida e da bebida, vir escravo. A verdade é essa, né? E aí o povo estava lá na escravidão. Deus usa esse homem para que ele libertasse o povo da escravidão. Só que quando o povo sai sem direção, sem lei. E é uma bagunça generalizada, né? É por isso que a igreja tem que ter regra. Porque a partir do ano que vem a gente vai colocar algumas regras aqui. Se a igreja não tiver regra, a igreja não anda. Ela tem que ter suas regras, principalmente para a liderança da igreja, para quem administra de louvor, principalmente para diácono, diaconisas, pregadores. Tem que ter, porque se não tiver, vira bagunça generalizada. E assim foi o povo quando saiu da escravidão. O povo estava sem direção, não tinha lei nenhuma. E aí foi um problema muito grande para Moisés. Por isso que é a aliança da lei, né? E aí o Moisés começa agora, vai lá, sobe no monte, vê a tábua da lei para apresentar. O povo ficou, né, sem saber o que fazer, porque até então ninguém mandava nele no sentido de lei, o que ia fazer, o que não ia fazer, o que deve fazer. O crente tem que saber o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve fazer, o que não deve fazer. Estão vivendo sem lei. Os crentes hoje estão vivendo sem lei. A verdade é essa. Se preocuparam muito com a graça, estão vivendo sem lei, sem essa aliança de entender a posição que nós somos, quem nós somos em Deus. Nós precisamos de entender isso, irmãos. Porque Deus não vai destruir mais a terra, mas Ele pode mandar alguma coisa para te despertar. Como mandou a Covid, está botando tudo de novo. Que quando acabou a Covid, que tiraram a máscara, o povo foi para pecar. Tirou a máscara, acabou a Covid, opa, acabou. Aí tirou a máscara, foi para pecar. Verdade é essa. Aí Deus então vem cá. Deus não tem nada a ver com esse mundo, não. O mundo ímpio não tem nada a ver. Porque o mundo já não é. Mas contigo, que Ele tem uma aliança eterna, Ele tem. Tem. Porque tu é filho dele. Como é que tu faz com o teu filho? Você não orienta? Tu não dá diretrizes para ele? Você não dá direção para ele? Tu não faz as suas orientações? Quando ele sai da orientação? É assim que Deus faz também. E nós estamos brincando com isso. Ano que vem a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Precisamos de fazer alguma coisa. O mesmo prazer que a pessoa tem para uma coisa dessa terra, ele não tem prazer para a casa do Senhor. E quando isso acontece, meu irmão, vai lutar, mas vai bater com a cabeça na parede. Porque Deus é fiel, Ele é justo. Se Ele abençoar uma pessoa que não quer compromisso com a palavra de Deus, Ele está sendo injusto. Como é que Ele vai abençoar alguém que não quer compromisso com a palavra? Ele vai ser injusto. Ele vai mostrar para o outro o seguinte: o outro vem na igreja e nada acontece, o outro não vem e acontece tudo. Vai botar dúvida. Vai chegar uma hora que Deus vai frear. O povo saiu, não tinha aliança nenhuma, não tinha compromisso nenhum. Uma bagunça generalizada. Aí o Senhor vai, chama Moisés. Por isso que Moisés é a aliança da lei. Ele traz as tábuas da lei e começa a orientar o povo. E para orientar o povo de início não foi fácil, porque ninguém gosta de direção. As pessoas gostam de viver a sua própria vida de qualquer jeito. Mas quando é direção, não gosta. A verdade é essa. Aí tu sabe toda a história que aconteceu, o bezerro de ouro, quando Moisés subiu, não demorou. Eles queriam um líder e tiraram e fizeram o bezerro de ouro para adorá-lo, aquilo tudo lá. Então quando você fala de Moisés, você lembra da aliança da lei. Amém, queridos? Porque através dele, o Senhor trouxe suas leis ao povo, né? Exteriorizando qual era a sua vontade. Então Deus traz a lei. Cadê Deuteronômio capítulo 11? Já está em Deuteronômio? Vem para o capítulo 11. No verso... não, porque é todo o capítulo. Aí vai demorar um pouco. Todo o capítulo 11 e 12 você encontra aqui, ó, essa história aqui.
O único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor, capítulo 12. Aí no capítulo 11, o cabeçalho do capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, aqui, aí ele começa a dar, ali é pior que né? Porque eles adoravam vários ídolos, estavam no Egito, saiu de qualquer jeito, tinha direção. Amém? Aí é o capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância. Aqui, mas guardarás a sua observância, seus estatutos, seus juízos, seus mandamentos, todos os dias. Não é um dia eu estou lá, estou um santo, outro dia eu estou um pecador, um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou não sei aonde. Não, é todos os dias. O povo estava sem direção. Capítulo 12 fala sobre isso. E aí Deus vai e usa Moisés, né? E aí o Moisés vem e traz agora a lei para exteriorizando. Porque o povo estava só lá para dentro, né? Quando morria alguém, o cara ia, rasgava aquela veste, jogava cinza na cabeça, mas era tudo apenas o quê? Exterior só. E Deus queria que o povo entendesse a lei também de Deus para a vida dele. Amém? Amém? Então era a aliança da lei. Israel, vamos lá, Israel. Deus tem uma agora aliança com Israel. E eu tinha que chegar em Israel. O que significa aliança de Israel? Aliança condicionada. Fala para o teu irmão assim, é uma aliança condicionada. Está condicionada a alguma coisa. Por exemplo, ainda através de Moisés, Deus propõe a Israel bênção ou maldição. Era condicionada, tá? Ou, porque aí tu pega Deuteronômio capítulo 11, que eu já estudei, você pega o versículo 26 e o 28, a bênção e a maldição, fala aqui, ó. Isso aqui está sendo direcionada a Israel. Então, quando fala de Israel, Deus teve com ele, é uma aliança condicionada. Amém? Condicionada. Quando você vê aqui o capítulo 11, o 26 e 28, diz assim: este hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Eu vou ver o 27 e 28. A bênção, olha aqui se não é condicionado. A bênção, quando ouvistes o mandamento do Senhor vosso Deus, aqui, condições, né? Que hoje vos mando. Agora, olha o 28. Porém, a maldição, se não ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviar do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis, ou que conhecem. Então, era uma aliança condicionada, ou seja, se o povo desobedecesse, sabe qual era a aliança aqui? Desculpa, hoje, deixa eu beber uma água aqui. Qual era a vontade de Deus? Que Israel habitasse todo o povo judeus em Israel. Essa era a vontade de Deus. Mas o que aconteceu com isso? Se o povo desobedecesse, ele seria espalhado por toda a terra. E o povo judeu está espalhado por toda a terra. Ou não está espalhado por toda a terra? Não está, irmãos? Está ou não está, irmãos? Está espalhado por toda a terra. Agora, contudo, Deus mesmo assim promete que irá reuni-los novamente, se obedecerem. Está vendo? Vai reunir novamente, trazendo de volta a terra prometida, para fazer o quê? Permanecer para sempre na sua presença. Aí tu pode pegar Deuteronômio capítulo 30, comendo o versículo 1 até o versículo 20, vai ficar muita coisa para a gente ler, mas o capítulo 30, do 1 até o 20, fala sobre isso. Então,
Israel, a nação escolhida por Deus, significa uma aliança condicionada. Porque está na Bíblia aqui. Bênção e maldição foi direcionada para Israel. A gente até joga para nós e tudo, mas foi direcionada aqui. Para a nação de Israel. Pode falar, pastor? É porque eu falo de Israel, ela balança a cabeça porque ela ama muito Israel. Não, não é isso não. Não é por causa de amar Israel, não. A questão aí, na minha visão, eu não quero debater isso, não é legal isso. Mas na minha visão, a aliança com Israel é inquebrável, ela é inviolável. Porque está escrito, estava até procurando o texto, mas eu não encontrei, acho que é Isaías, posso me correr com calma. O Senhor fala, ele dá alguns exemplos, inclusive ele menciona das estações, inverno, verão, sol, lua, e o Senhor usa essa classificação para falar da seguinte maneira: assim como nós não podemos impedir o sol de nascer, nem de entardecer, nem de amanhecer no outro dia, nem da noite chegar, nem podemos impedir que o verão e o inverno aconteçam, o Senhor fala, se você puder, o ser humano, invalidar o nascimento do sol, o seu ocaso, e invalidar as estações do ano, se você tiver poder sobre isso, assim eu poderei quebrar a minha aliança com Israel. É essa a comparação Desculpa, que Deus faz. porém eu não falei que a aliança com Israel é quebrada. A aliança tanto não é quebrada que ele vai trazer o povo para lá de novo. Isso, nessa estratégia aí, ele fala assim, eu assobiarei, ele até usa uma expressão engraçada. Agora, tanto Israel como nós sofremos as consequências da desobediência. Com certeza. Pode ser escolhido, pode ser o que for, mas sofre as consequências. E a bênção e maldição aqui foi bem direcionada aqui. Agora, qual é a aliança que Deus fez com esse povo? Por exemplo, o povo seria espalhado. E foi espalhado. Na diáspora. Então, foi espalhado. Está tudo que é lugar aí. Mas qual era a vontade de Deus? Que eles voltassem para a terra deles, para a chamada terra prometida. Essa é a vontade de Deus. Mas assim como nós desobedecemos também, qualquer judeu desobedece também. Porque todos nós temos um pecado dentro de nós. Não é verdade? Agora, ninguém aqui falou de aliança inquebrável. Ninguém quebrou a aliança com Israel. Porque a aliança com Deus é inquebrável. Tanto que ele vai cumprir esta aliança que é inquebrável, trazendo eles novamente para a terra prometida. Porque a vontade de Deus não é que eles estivessem espalhados pelo mundo afora, não. É que todos eles estivessem na terra deles. Essa é a vontade de Deus. Amém? Amém. Mas é uma aliança que ela é condicionada. Foi uma aliança condicionada. Porque está aqui, mostrando para nós aqui, se, quando você coloca aqui, ó, se, né? Condicionado. Se o fulano, mas se o fulano. Então é algo condicionado. Se fizeres isso, eu vou cumprir. Se não fizeres, eu vou cumprir lá na frente, mas você sofre as consequências. Agora, como a minha aliança não é inquebrável, eu vou cumprir a minha palavra para contigo. Só que poderia ser hoje, mas pode passar 100 anos. O que o povo ficou no cativeiro 70 anos? O povo de Israel, né? Aquela nação, aqueles reis, pecadores, corruptos, aqueles reis já eram corruptos. Se rei era corrupto, imagina o presidente. Era corrupto. E aí, o povo foi 70 anos para ser escravo sob o domínio de Nabucodonosor. E Deus ainda deu as condições boas para aqueles que tinham uma posição maior. Foi muito bem tratado, não faltou comida, não faltou nada, porque Deus tem uma aliança. Amém? Amém. E teve um propósito nisso tudo. Deus passou a ser conhecido lá em Nabucodonosor, naquele rei lá. Enfim, que tudo Deus tem propósito. A aliança dele é inquebrável, mas as consequências nós sofremos. Amém? Está entendido? Então a aliança com Israel é uma aliança condicionada. Por quê? Justamente porque foi um povo totalmente escolhido por ele.
condicionado. Os nossos filhos, nós temos aliança com nossos filhos, mas é condicionado. Se você obedecer, se não desobedecer, quantos estão presos aí? Quantos garotos presos no tráfico aí porque é desobediente? Desobediência que traz consequências. A verdade é essa. Não obedecer o pai, não obedecer a mãe, não cumprir o mandamento com promessa. Qual é o mandamento com promessa? Quem sabe, honra pai e mãe para que seu dia se prolongue na terra. Por que que muitos deles morrem antes da idade? Por quê? Porque não pode prolongar anos, porque se prolongasse anos para a desobediência, o Senhor estaria mentindo na palavra. E Deus não é homem para que minta. Honra pai e mãe para que seus dias se prolonguem nessa terra. Ou seja, obedeça os caminhos dos quais ele se orienta. A verdade é essa. Então é condicionado, justamente porque foi uma nação totalmente escolhida por Deus, exclusiva. Então passou a ser condicionado. A verdade é essa. Agora, no tempo de Deus, eles voltarão para... Porque a vontade deles foi espalhada pela terra. E graças a Deus também que eles espalharam, eles abençoam muita nação. Porque qual é o país que tem mais judeus? Parece que é os Estados Unidos. Me parece que é. Ele é próximo dos Estados Unidos. Quando aquele povo voltar todo para Jerusalém, aí ele vai sofrer um bocadinho mais. Porque realmente é um povo abençoador. Que é onde coloca a mão, prospera. Você pode ver que os maiores donos de certas empresas então, são judeus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o quê? Vamos lá, igreja. Nunca vi o quê? Está lá. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o quê? O justo mendigar o pão. Esse justo ali, ele está falando de Israel. Ele só está falando de justo, cada um de nós não. Você nunca vê um mendigo judeu. Tu já viu? Já viu um mendigo judeu? Que nesse momento que deram essa palavra, o justo mendigar o pão, acho que o justo pode ser você também que pratica a justiça e tal. Mas ali se refere ao judeu. Porque eles são prósperos. Porque onde eles colocam a mão são abençoados. A verdade é essa. Por quê? Porque eles foram um povo exclusivamente escolhido por Deus. Agora, também, por isso que aqui em Israel é aliança condicionada. Estão condicionados a alguma coisa. Estão condicionados a alguma coisa. E está aqui em Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu o livro. E ele não escreveu para o Brasil. O Brasil não existia. Ele não escreveu para os Estados Unidos, não existia. Ele escreveu para Israel, para aquela nação. Amém? Amém. Então, finalizando aqui, então a terra prometida, capítulo 30, você vai ver que eles vão retornar para a nação deles. Agora, Davi. Davi, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Davi, vamos lá. Chegamos ao rei Davi. Não poderia ser Saul. O que Deus queria não poderia ser Saul. Então, o rei Davi significa aliança do reino. Você pode anotar, se você estiver anotando, aliança do reino. Na aliança chamada aliança davídica, Deus promete que a sua linhagem da sua linhagem viria um rei. Só que esse rei seria permanente. Porque o reinado acabava, né? Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, né? Mas da descendência do reinado de Davi, por isso que é a aliança do reino, né? Porque da aliança davídica, melhor dizendo, Deus promete que a sua linhagem viria um rei prometido. 2 Samuel, a gente vai ler isso aqui, eu preciso de ler. 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel 7, versículo 8, vou começar no 8, diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei da manhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel.
Fui contigo por onde quer que fores. Destruí a teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome de grandes que há na terra. Preparei lugar, outono 10, para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais o espírito das perversidades o aflige, como de antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos também. O Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Ao 12, eu vou aqui até o 16. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, é o dia da morte dele, na verdade, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerá o teu reino. Este sim, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do teu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homem. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então aqui fala da aliança do reino, porque da linhagem davídica veio, através dele, veio Jesus. Amém? Amém. Jesus, Cristo, o Senhor, estabeleceria o seu reino eternamente no meio do seu povo. Amém, queridos? Amém. Você pode, se quiser ler também, tem o Lucas, no Novo Testamento, que a gente está falando de aliança, tanto no Novo Testamento como no Antigo, não li nenhum novo. Mas vamos aqui rapidamente em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33. Olha o que diz, Lucas 1, 32 e 33. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será o que, irmãos? Grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus te dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu pai. Então, da linhagem davídica veio o nosso rei, chamado Jesus Cristo, o Rei eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso que a aliança de Davi é chamada aliança do rei. Amém, queridos? Amém? E aí eu finalizo, não poderia deixar de finalizar falando de Jesus Cristo. Quando você fala de Jesus Cristo, qual a aliança que você pensa? Vamos lá para a igreja agora. Quando eu falo de Jesus Cristo, se eu falar de Davi, eu lembro da aliança do rei. Se eu falar de Adão, estou falando de aliança, eu lembro da aliança da... Se eu falar de Abraão, eu lembro da aliança da promessa. Se eu falar de Moisés, eu lembro da aliança da lei. E se eu falar de Jesus Cristo, eu lembro da aliança, eu lembro da nova aliança. Olha para o teu irmão, diga da nova aliança. Esta aliança, ela é a nova aliança, porque ela fala de redenção. Aleluia! Ela fala de redenção, ela fala de amor, ela fala de unidade, ela fala de eternidade, irmãos. Amém, querido? Ó, eu vou no Antigo Testamento novamente, em Jeremias capítulo 31, não finalizei ainda não, capítulo 31, no versículo 31 até o 34, olha o que diz a palavra aqui, ó, capítulo 31, do 31 ao 34, diz: eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, aqui, irmãos, que farei um concerto novo, com
com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Aqui, irmãos, porque aquele concerto ele foi necessário para a época, mas não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto. Olha que eles invalidaram o meu concerto. Está aqui na Bíblia Sagrada. Invalidaram o meu concerto. Sumiu aqui. Ah, tá. Apesar de eu haver despojado de seu amor, ao versículo 33. Mas este é o concerto que farei com Israel depois daquele dia do Senhor, porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o teu Deus, e eles serão o meu povo. Ao 34 finalizar. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecer ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a tua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Os pecados naquelas antigas alianças eram lembrados constantemente. Trazia o seu sacrifício, trazia as suas ofertas, o sacerdote entrava lá e fazia as suas orações, etc e tal. Mas na nova aliança, na aliança de Jesus Cristo, o nosso Redentor, aonde vem o amor, a unidade, a eternidade, Ele nunca mais nos lembrará dos nossos pecados. Porque é uma aliança de amor, é uma aliança de unidade, é uma aliança de eternidade. O alvo de Deus ao longo da história, ao longo de todas essas alianças, por isso que eu falei de Adão, falei de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, ao longo de toda esta história, Deus tinha um alvo. Fala que Deus assim, Deus tinha um alvo. E o alvo dele ao longo da história era estabelecer a unidade. Ele queria estabelecer a unidade, ele queria estabelecer a comunhão com o seu povo, porque o povo tinha perdido a comunhão para com ele. E nenhuma daquelas alianças foram suficientes, melhor dizendo a palavra, para que a aliança, para que a comunhão fosse estabelecida. Então precisava de uma outra aliança. Com a aliança, a nova aliança, e a outra aliança foi validada. Está escrito na Bíblia Sagrada, eu li aqui. Não é o que eu falo, está escrito aqui. Porque foi uma aliança que ela não é aliança, a aliança de Deus continua sendo quebrada. Mas foi uma aliança insuficiente para que os pecados dos homens não fossem, porque o sacrifício eles eram imperfeitos. Tanto que era imperfeito, que o único sacrifício, Hebreus diz, perfeito para sempre, foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Amém, igreja? O único e perfeito sacrifício para sempre. Não haverá outra aliança, não haverá mais nada, porque esta é a última aliança, a nova aliança em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Aleluia. O nosso Redentor. Então, o Senhor sempre teve um plano. O alvo de Deus em tudo isso que nós ministramos aqui, Ezequiel capítulo 16, dos 59, 60 e os 62, leitura inicial, o alvo de Deus ao longo da história era estabelecer a unidade, a comunhão com o seu povo. E essa união só poderá ser estabelecida por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outro. Por mais que tinham as alianças, elas eram imperfeitas. Não havia comunhão, não havia amor e não havia unidade. Mas o Senhor mandou aquele que é o que nos amou, que amor a ponto de morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu quero ler, já para finalizar, o livro de Mateus, capítulo 26, senão fica a conclusão do estudo. Mateus 26, versículo 28.
Mateus 26, versículo 28. Diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do novo, ou seja, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém, querido? Então, este aqui era o plano de Deus para a nossa vida. Quando Ele apresenta lá na ceia, olha, esse aqui é o meu sangue, esse aqui é o meu corpo, que será derramado por muitos, porque Ele veio para nos redimir os nossos pecados. A Bíblia fala que Ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Então, esse é o nosso Pai, né? Esse é o Senhor da igreja. Ele quer uma igreja unida, Ele quer uma igreja que viva em santidade, Ele quer uma igreja que viva através do Espírito Santo de Deus. Este pacto originado em Israel se estende a todos os povos da terra, para que sejam pela fé pessoas unidas no mesmo amor, no mesmo conhecimento, na obediência de Deus. Receba essa palavra, esse estudo para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Então nós falamos aí praticamente 5 alianças até chegar, porque esse sempre foi o alvo de Deus em todas as alianças. Chegar à aliança. Quando ele fala o Novo Testamento, ele fala uma nova aliança. A ceia era o pacto da nova aliança. Novo Testamento, nova aliança. O Novo Testamento é uma nova aliança. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esta aula. Obrigado pela tua palavra. Porque conhecimento também é poder. E precisamos ter conhecimento da tua palavra. É ela que sustenta a nossa vida e que nos alimenta. Muito obrigado pela tua palavra, pela escola bíblica dominical neste dia. Te agradecemos, porque o Senhor deu condições de ensinar a tua igreja através da tua palavra, da aliança inquebrável. O Senhor tem uma aliança inquebrável com o seu povo, porque Deus é fiel com a sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém? Você que tem a sua oferta, traga no altar, estaremos orando no nome do Senhor Jesus. E a aliança que Deus tem com você, fala assim, aliança eterna. Deus estabeleceu a aliança eterna, tá? Então fala para o teu assim, não quebre essa aliança. Não quebre essa aliança, porque Deus estabeleceu a aliança eterna. Quando você quebrar a aliança, não é que Deus não quebrou contigo, mas você sofrerá as consequências da sua aliança quebrada com Deus, porque a palavra dele não muda, a aliança dele é quebrada. Porém, se você quebrar a aliança com ele, a aliança dele vai continuar contigo, porque a palavra dele não muda, mas você sofrerá as consequências. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelas ofertas entregues no altar. Obrigado por todos aqueles que têm colaborado para a tua igreja estar de porta aberta. Leva-nos guardado por ti, livrando de todo mal. Por amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja vencedora do Senhor diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele que nos deu. Deus abençoe, graça e paz.